Oiê! Hoje a gente vai falar de Uma Vida Pequena, da autora Hanya Yanagihara. Não sei pronunciar o nome dela. E esse livro de 780 páginas demorou tanto para eu ler que até mudei de casa. Pois é, estamos de casa nova, não temos mais aquela estante linda, mas teremos uma nova em breve. E, inclusive, eu também mudei meu cabelo, se você reparar nos últimos vídeos. Agora vamos para o que importa, que é falar desse livro aqui. Eu acredito que diferente dos outros vídeos que eu falo de livro, esse aqui vai ser um pouco diferente, porque eu vou trazer alguns disclaimers aqui pra vocês. Não vou dar todos os spoilers, contar tudo do que tá acontecendo nesse livro, mas é importante eu dizer que você vai entender um pouco do que vai acontecer nesse livro. Então, se você quiser ser pego completamente de surpresa, não veja esse vídeo. Mas se você quiser saber um pouco do que vai se tratar, fica aqui pra você ver. Primeiro, eu gosto sempre de falar do autor, autora, e nesse caso, a autora ela é bem breve sobre ela, e eu vi um vídeo falando sobre isso que eu achei muito interessante e me fez entender o mesmo, que é apenas o que tem aqui é autora de The People in the Trees, e ela mora na cidade de Nova York. Só tem isso falando da autora. Isso realmente faz entender que ela quer que você se importe com a obra e não com ela. Eu pesquisei ela no Google para ver como que ela era, porque eu gosto de ver, então, se você quiser saber mais, você também pode pesquisar. Eu não tenho tantas outras informações sobre ela. Sei que ela também tem outros livros que também são um pouco famosos, mas essa aqui é a mais famosa dela. E esse livro sempre me deixou meio encucada, assim, do porquê ele era famoso. Eu vou deixar aqui para vocês verem a nota dele no Goodreads, também no Scoop, só para vocês verem como que ele é avaliado. E ele sempre foi muito bem avaliado, eu sempre vi falarem muito dele, e o que eu ouvia dizer é: este livro mudou a minha vida. Esse livro foi realmente um divisor de águas. São sempre frases nesse sentido. E me deixou muito curiosa. Então eu decidi ler. Uma Vida Pequena, então, não se pegue muito à imagem que está aqui. Essa imagem é de um quadro que, na verdade, se chama, acho que Orgasmic Man, alguma coisa assim, e é um homem tendo um orgasmo. Isso daí mesmo. Mas apesar dele parecer chorando, ele não tá chorando, tá? E Uma Vida Pequena, ela vai então contar a história de principalmente quatro amigos, quatro melhores amigos, e em várias épocas da vida deles. E um desses personagens principal, você vai ver mais da história dele, mais coisas do passado, da infância. Dos outros, você também vai saber ali uma salpicada da infância deles, mas você vai ver mais do principal de todos, que é o Jude. Então você vai ver coisas sobre esses quatro amigos. Eles estão na faculdade quando eles se conhecem, eles não estão todos no mesmo curso e eles dividem lá o dormitório, acabam ficando amigos e são amigos por uma vida toda. E ela é muito detalhista, então é importante também dizer isso porque ela traz muitos detalhes de tudo. Eu não sei se eu odiei esse livro, mas eu também sei que eu não amei. Eu acho que eu não odiei, mas eu estou ali neutra entre ele, assim, mais pro não do que pro sim, porque realmente eu acho que ele trata muitas coisas pesadas e pra mim muito desnecessárias. Esse foi o livro que eu li com as minhas amigas do Clube do Livro, foi inclusive eu que trouxe, e nenhuma delas conseguiu finalizar esse livro, tanto pelo tamanho dele quanto pela quantidade de informações que tem aqui, que são pesadas e muito explícitas. Então esse livro vai tratar de basicamente onde você vai ler imagens de crianças, uma criança específica sendo abusada, você vai ver sobre acidente, você vai ver como uma pessoa que tenta tirar a sua própria vida, e vai dar detalhes sobre isso. Então é um tanto quanto pesado e, sinceramente, eu não acho que a vida de uma pessoa. Eu acredito que, assim, eu não vivo numa bolha, eu sei que há várias vidas diferentes, várias pessoas diferentes e muitas pessoas que sofrem com várias coisas, problemas por aí. Mas a vida desse personagem, sinceramente, eu não sei se existe uma pessoa com uma vida tão horrível quanto foi a dele. Porque a vida dele é simplesmente horrível o tempo todo. Quando você tá lendo agora, ele tá no. Você tá acompanhando ele ali, então, da fase da faculdade até a fase de 50 e tantos anos. Você vai vendo o tanto que ele vai pincelando do passado, que vai demorar bastante para aparecer, mas quando ele volta sempre no passado, o passado é muito dolorido para ele, foi muito horrível. Ele não fala disso para as pessoas, e isso foi um ponto que é muito difícil de entender, porque assim,
Eu acho que uma das únicas coisas que dá pra você tirar desse livro é que uma pessoa só pode ser ajudada se ela quiser ser ajudada. Porque o Jude vai ter vários problemas e ele não é uma pessoa que quer ser ajudada. Ele quer ficar ali. E é muito difícil você entender isso, e eu confesso que eu fiquei muitas vezes com raiva dele, porque eu queria que ele saísse daquela. E, gente, tem tantos personagens que amam ele aqui, você vai ver muitas demonstrações de amizade, de amor, de família ali, de uma família que realmente não é de sangue, mas uma família que se cria, o que é muito bonito de você ver, mas é tão difícil dele aceitar esse amor que me chegava a me irritar um pouco isso. E eu sei, eu tenho consciência que uma pessoa que passa por problemas psicológicos, enfim, vai ter dificuldade disso, mas eu queria muito que ele procurasse ajuda e ele não procurava. Então, é importante você saber disso quando você lê o livro. Eu acho que ele é tão sensível e não é legal se você tiver pensamentos mais voltados assim para depressão, se você tiver. Poxa, gente, ele é um livro pesado, ele vai tratar de. Opa, não posso falar essa palavra, deve estar escrito. Mas ele vai tratar de coisas pesadas aqui, então eu não recomendo se você está em momento sensível ou se você não gosta de uma leitura assim, se você é sensível. Pra ser sincera, eu não recomendo ele, mas você pode ter muita curiosidade de ler, assim como eu tive, porque mesmo se eu olhasse algum vídeo, eu ia querer ler. Então pode ser que você queira também, por saber que ele é tão divisor de águas. E o que me faz ver é só que a minha vida é muito boa, que eu sou muito feliz com ela. E enfim, é isso que eu achei desse livro aqui, Uma Vida Pequena.